Então, agora acompanharemos a doutora Patrícia Barroso falando sobre o tema uso de neoprene na confecção de órtese. Bem-vinda, Patrícia. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do CREFITA em nome de Álida e Caroline. Para mim é uma grande honra por várias razões. Uma delas é, como a Amanda falou, ver esse auditório cheio das nossas amadas terapeutas ocupacionais. É muito importante, né, esse tipo de evento, onde nós não só conseguimos ter essa troca, que é referente às aulas, mas também as trocas que já aconteceu ali no fundo, já tivemos conversas importantíssimas. Então, o ganho secundário desses encontros ele é enorme, a gente deve sempre, sim, fazer um esforço para participar. E eu trouxe para vocês um resumo, não seria adequado eu já entrar no assunto neoprene, não acho interessante. Eu vou primeiro falar sobre, de uma forma geral, a importância de cuidados prévios para a confecção de uma órtese. Infelizmente, quando a gente, apesar, né, de não querer se considerar outra, velha, mais experiente, o que vai acontecendo? A gente se depara com órteses extremamente mal confeccionadas e descuidadas do ponto de vista biomecânico. Era preferível que esse terapeuta ocupacional nunca tivesse entrado na vida dessa pessoa, porque uma órtese inadequada ela é imensamente pior do que nada. Então, não seria adequado eu já pular para o assunto neoprene. A gente precisa, em todas as oportunidades que eu sou convidada para falar sobre órtese, eu antecipo com esse assunto da importância da biomecânica. E pegando uma carona aqui, eu, esse ano, completo 30 anos de formada. Não parece, eu sei, mas... E a maneira que eu escolhi, né, uma das maneiras que eu escolhi para comemorar tudo que a TO já me deu, que realmente assim, eu estou imensamente no lucro, sou muito apaixonada por tudo que a gente é capaz de fazer, não só na área da reabilitação física. Acho que as pessoas que trabalham, né, eu gosto muito de citar a Bernadette Roque, eu acho que o que a Bernadette é capaz de fazer na área de saúde mental é um resgate mesmo de pessoas, de autonomia. Então, assim, eu estou falando agora em geral da terapia ocupacional. E a maneira que eu escolhi de devolver todo esse carinho e tudo que eu colhi na terapia ocupacional é esse ano, no dia 20 de julho, agora, nós separamos, né, vai ter um auditório que a gente reservou para isso, nós vamos avaliar gratuitamente pessoas que tenham dificuldade em relação a membro superior. Nós vamos avaliar e já diagnosticar gratuitamente. Todos os pacientes de vocês estão convidados. Depois, quem tiver interesse, me procura, eu dou o contato, a minha secretária vai agendar, para que ninguém fique esperando muito tempo, mas é aberto, né? Foi uma maneira que eu escolhi. Então, vamos lá para só quis pegar realmente essa carona aí, estão todos convidados, tá bom? Ela vai passar endereço, agendamento, tá? Então, vamos lá. Eu gosto muito de agradecer nessa aula a questão da Isabela, que é uma bioengenheira. Boa parte dessa aula que eu trouxe para vocês foi uma dupla de engenheiros que se dedicaram a desenvolver soluções na área de saúde e eu como terapeuta ocupacional. Passei aqui, né? Então, sempre que vocês pensarem em biomecânica, vocês devem transformar
a visão daquele membro que nós estamos auxiliando em alavancas. Isso é o ponto principal, né? Não adianta a gente ficar nesse embate com a matemática, com a física, porque realmente eles estão incluídos em todas as nossas atividades no dia a dia, e por que não nas órteses. Então, sempre buscar, não interessa qual material, a gente deve sempre buscar a associação, ou não, né? Muitas vezes o neoprene responde ao que a gente necessita, o nosso objetivo, muitas vezes não. Ele é muito flexível para a fixação de um ângulo determinado que você necessita ali para auxiliar a pessoa. Então, e em algumas situações, em algumas situações, nós vamos nos deparar com o misto de neoprene, que poderia ser também qualquer material flexível, que a gente fala neoprene, vocês podem ler como um material flexível. Já vi soluções muito interessantes em lona. Não necessariamente a gente precisa do neoprene. E o termoplástico. Então, aqui o objetivo foi inverter esses ângulos patológicos, é uma adolescente, e nós sabemos que se ela evoluir utilizando a mão dessa maneira, os ângulos estão invertidos, ela vai evoluir para uma frouxidão ligamentar e deformidades. Então, definir um pouquinho o que vem a ser força. Eu não vou fixar nesses pontos para a gente chegar logo numa parte bem interessante. Mas saber onde a força está atuando, como, por exemplo, no anterior, a diferença dos pontos de força leva futuramente a algumas deformidades. Então, ficar sempre atento a isso. Então, nosso querido Newton colocou para a gente uma coisa importantíssima, que a toda ação nós teremos uma reação. Devido a isso, se vocês não sabem como atuar em relação a uma órtese, não atuem, porque toda a força que vocês colocarem, desenvolverem por meio de uma órtese inadequada, a reação pode ser bem pior do que não ter tido nenhuma intervenção. Então, sempre pensar nessa questão de decomposição de forças, onde que nós estamos atuando e para onde que essa nova força, dando um exemplo de um paciente que foi encaminhado para vocês após uma fratura de cólice. O que vai acontecer? Nós precisamos melhorar a posição do punho. Só que, dependendo do quanto você está posicionando essa angulação, você vai, na verdade, forçar de uma maneira tão indevida um ponto que você, na verdade, vai evoluir para que ele abandone a órtese. Então, ele não vai aderir àquele seu tratamento. Então, realmente, os ângulos são importantes de serem vislumbrados. Então, existem N indicações e também testes funcionais que, muitas vezes, você aprendeu essa órtese é adequada para esse... meu paciente tem desvio nar dos dedos, eu vou colocar uma órtese que impede o desvio nar dos dedos. Maravilhoso, você fez com termoplástico e foi bem adequado, mas ele não usa a mão. Então, sempre deve se colocar numa balança. O quanto... Então, eu não permito função durante esse movimento, mas ele precisa de uma órtese, indica para uso noturno. Então, o cuidado funcional nos testes das órteses é um grande diferencial para a aderência e eficácia do seu tratamento. Então, nas trações dinâmicas, sempre ter o cuidado em vislumbrar o ângulo de 90 graus e aí explicar para o seu paciente, né? Uma coisa que vocês podem não ter parado para pensar por não ser dessa área. Mas vocês acham que é à toa que esse prédio aqui, esse auditório que nós estamos agora, qual que é o ângulo entre tanto o piso quanto o teto e as paredes? Que ângulo que a gente tem aqui?
90 graus. Não é à toa. É a melhor distribuição de forças. Tanto que, quando, arquitetonicamente, querem colocar uma varanda em balanço, o cálculo é totalmente diferenciado. Não é à toa. Então, não briguem com a física. Busquem o ângulo de 90 graus nas trações por elástico, né? As trações que a gente chama de dinâmicas, e esse termo dinâmica também já está sendo extremamente debatido, porque quando eu utilizo uma órtese que é chamada de estática, para melhorar a angulação de punho, não tem nada de estático ali. Aquilo ali é extremamente dinâmico. Mas, didaticamente, nós continuamos usando o termo estático e dinâmico. Mas, filosoficamente, já é interessante que vocês saibam que não existe nada de estático numa órtese que não tem trações elásticas. Sempre observar apoios, rondanas, desde que, quando nós, muitas vezes, em pacientes que têm uma fraqueza excessiva de força muscular, a gente precisa fazer os slings em casa, as adaptações residenciais, sempre escolher bem a roldana que você vai utilizar. O torque, né? O que acontece? Por que muitas vezes a gente não pode cair na sedução óbvia do paciente? Ele é um leigo, e ele fala, nossa, mas essa órtese vai ter que ser tão longa. Não, muito calor, né? Nós estamos num país tropical, eles não estão sem razão por solicitar isso. Mas você precisa explicar por que a órtese, quando ela é só ventral ou só dorsal, ela precisa cobrir 2/3 do antebraço. Você está aumentando a área e diminuindo a pressão. Se você explica isso, pode ser que a coisa, né, o sofrimento que muitas vezes a órtese gera seja mais aceito, porque ele virou seu parceiro, ele entendeu as razões, né? Pode mostrar desenho, né? O que está acontecendo? A mão... Oi, desculpa. A mão B, ela tem um braço de alavanca maior, ela desenvolve uma força menor e, logo, ela exerce uma pressão menor. Então, o nosso objetivo, aqui está um pouquinho difícil de vocês visualizarem, essa é uma órtese de correção para esse mesmo paciente. Então, uma órtese simples, pequena, que está corrigindo essa alteração de ângulos no polegar, que poderia ser dessa forma, com a hiperextensão da interfalangiana e flexão da MF, ou o contrário. O polegar ele assume 2 tipos de alteração, que são todos os 2 muito comprometedores da função. Aqui é a mesma coisa. Aqui mostrando as alavancas. Então, é o que eu falei desde o início. Tentem visualizar, vislumbrar e observar onde você realmente quer atuar com forças e qual alavanca que vai realmente ser mais benéfica na sua atividade. O material que você deve escolher, né, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre termoplástico ou materiais rígidos, e neoprene ou materiais flexíveis. Além desses materiais, é importante que nós escolhamos bem as trações elásticas ou as partes metálicas da nossa órtese. Então, isso é um pouco assim, fazendo um parênteses, é um pouco questionável na engenharia, porque enquanto nós caminhamos bastante de uma maneira empírica, a Amanda deu um exemplo sensacional de quantas adaptações foram necessárias na atuação dela. Ela falou o tempo inteiro de adaptações. Nós queríamos isso, nós caminhamos para isso. Então, o terapeuta ocupacional ele tem essa flexibilidade, né, Amanda? Nós temos mesmo essa flexibilidade de tentar realmente, assim, acima de qualquer situação ali, tentar resolver como que nós vamos auxiliar aquele
aquele indivíduo a ter uma maior autonomia. Mas a gente não pode, em detrimento a essa tentativa, caminhar para materiais indevidos. Então, realmente, o Brasil tem aí uma gama enorme de aço. Aço é, sim, muito interessante para que a gente utilize nas órteses. O custo não é tão proibitivo quanto nós pensamos, e eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu estou enxergando essa minha palestra como uma conversa, e uma terapeuta ocupacional muito interessante, ela é TO e físio, de Petrópolis, Jacilé, infelizmente faleceu. Ela me ensinou a usar aro de bicicleta para fazer as menstruações dinâmicas. Você conversa nas oficinas de bicicleta, pede a roda que foi empenada, você tira os aros e faz N trações dinâmicas maravilhosas. É um aço excelente, muitas vezes ele foi exaustivamente testado nas fábricas, e aí eu levei esses aços para o laboratório de bioengenharia, que é um ambiente muito bacana para vocês visitarem, laboratório de bioengenharia da UFMG, que eu sempre agradeço muito. Eu sou filha de lá, com muito orgulho. Boa parte, né, como eu falei desses slides, foram os bioengenheiros que me ajudaram a construir, a fazer. E aqui é uma coisa que chama teste de ensaio. E eles testam os materiais para a gente utilizar. E é aberto, quando vocês estiverem fazendo estudos, se o estudo for um estudo realmente sério, eles vão te ajudar em testes de ensaio, em N ferramentas da engenharia, que são valiosas para as nossas intervenções. Então, um dos objetivos é o estudo dos materiais. A potência, vocês terem cuidado com o quanto esse material que você escolheu está exercendo de potência em relação àquele membro que está sendo beneficiado. No caso, por exemplo, a Amanda citou essa questão de pessoas que não querem protetizar, porque, em alguma situação, infelizmente, às vezes, a potência com que foi utilizada a adaptação não foi devida, gerou várias intercorrências e ele entendeu que a prótese não é um benefício. Isso acontece numa estatística alta no Brasil e nós realmente percebemos que estudos bem solidificados mostram que, na fase de adaptação, essa pessoa foi mal conduzida. Não tinha erro na prótese, não tinha erro no coto. Tinha, sim, uma falha na condução de adaptação da prótese. Então, esse aqui é um exemplo de órtese dinâmica. Os cuidados, então, em relação à potência e materiais, a gente precisa sempre vislumbrar esse gráfico, onde, se nós não tivermos cuidado, alguma estrutura pode gerar fratura. Na verdade, numa aderência, a gente quer mais é liberar as aderências. Então, existe um lado bom de você caminhar para o termo que eles chamam de fratura, onde, em engenharia, fratura não significa o mesmo para nós, que é fraturar um osso, né? Fratura, para eles, é o rompimento de qualquer estrutura que seja. Em alguns casos, é sim o que nós estamos buscando, em outros, não. Os apoios, sempre ficar muito ligado aonde você vai apoiar, se você realmente está coincidindo com o eixo de movimento daquela articulação. Então, se você posiciona a sua órtese na parte móvel, não coincidindo com a parte móvel do membro, você vai gerar muito incômodo e não vai obter a eficiência que você gostaria e era o objetivo da órtese. Os apoios, a gente sempre pensar e explicar para o nosso paciente por que as estruturas
mais largas, são mais confortáveis, obviamente dentro de uma coerência. Nossa órtese não pode invadir os 2/3 do antebraço, por exemplo, porque senão ela vai impedir a flexão do cotovelo. Então, tudo dentro de um cuidado e uma coerência. Então, aqui é um exemplo de por que essa órtese é bem menos confortável do que a terceira. Aqui eles coloriram para mim para mostrar os pontos de maior pressão que essas órteses exercem. Aqui é uma extensura de punho, aqui uma órtese de repouso. Os princípios fundamentais. Então, aqui a gente fala sobre a importância das órteses, os fundamentos que nós precisamos sempre estar bem baseados para a confecção dessas órteses. E um que eu gosto de parar para a gente conversar é sobre esse cuidado com a equipe. Eu já recebi informações riquíssimas. Tem o exemplo, inclusive, da Amanda, porque, às vezes, de frente para o meu paciente pela primeira vez, mesmo sendo presencial, a gente percebe que ali existem várias dúvidas do cotidiano daquela criança e até da compreensão que os pais terão de como realmente, primeiro, posicionar adequadamente a órtese. Infelizmente, órteses, pares de órtese em crianças com paralisia cerebral quadriparética, a mãe colocou a direita na esquerda e, né, trocou as órteses. Então, uma órtese que era para estimular a extensão de punho estava estimulando a flexão de punho, que já é o padrão. Então, agora, depois desse episódio, que eu fiquei muito assustada e falei, bom, 95% dessa responsabilidade é minha. A mãe é leiga. Então, a gente passou a escrever na etiquetinha direito e esquerdo. Nós não podemos esperar que os pais tenham esse tipo de conhecimento. E relatórios para os terapeutas. E relatório do cuidado com as órteses. Todos levam um relatório com cuidado, não é só o cuidado com o material, mas o cuidado também ao utilizar a órtese. Então, e se colocar à disposição para eventuais ocorrências que eles percebam que tem que ser monitorado. O que acontece na minha experiência é que 70% do meu público são de fora de Belo Horizonte, até em Belo Horizonte, de colegas, e que eu tenho a oportunidade muito rápida de uma sessão avaliando aquela criança ou aquele indivíduo, e depois a condução. Tem a revisão? Tem. Mas a condução cotidiana é do terapeuta. Então, eu sempre tenho cuidado, nem sempre é possível, mas todas as vezes eu ligo para essa pessoa, o meu colega que encaminhou, e a gente conversa. E, não invariavelmente, eu conversei com esse terapeuta e ele falou, essa não vai adiantar. A mãe não consegue, essa a gente tentou em outra oportunidade, a gente vai precisar ir para um caminho diferente. Então, esse contato, para você saber ali, tanto procedimento executado, complicações e os fatores individuais e emocionais também contribuem para uma indicação assertiva da órtese. Então, eu estou driblando essa minha falta de contato com o paciente depois que a gente indica a órtese, com o contato com o colega. Então, sempre ficar, né, um favor que vocês fazem para a pessoa que confeccionou a órtese é observar essas questões, né, se usou a parte óssea, principalmente processo estiloide da una, vocês vão observar que eu estou falando só de membro superior e eu virei realmente uma terapeuta de mão mesmo. Eu não consigo dar muito exemplo de membro inferior hoje, mas esse cuidado com os ossos, óbvio, que são no corpo inteiro, né? Já percebi pacientes que eu não
não abrange essa parte membro inferior, mas era óbvio que o tutor estava ali provocando uma úlcera de pressão. Então, também não custa a gente olhar e orientar, né? Que eles vão gerar esses pontos, né? Os pontos de pressão a gente precisa observar. Infelizmente, já também me encaminharam um paciente que o primeiro espaço, naquele afã de conseguir realmente que a mão não empalme em casos neurológicos, uma criança de 5 anos usou uma órtese que era um rolo aqui enorme, que óbvio que está, sim, distendendo o ligamento lateral ulnar da metacarfalangeana do polegar, que vai gerar, sim, uma deformidade grave naquele polegar. Então, aquela órtese era melhor ele não estar usando nada a ter indicado um objeto tão inadequado. Então, por favor, quebra o galho da gente. Muito mais do indivíduo que você está indicando, né? Então, perceberam que tem alguma alteração que está muito fora do fisiológico, vocês têm que intervir. E o problema de quando o pai leigo, o familiar leigo, encaminha para a gente e nós não percebemos, nós estamos fazendo 2 desfavores, porque ele já vai ficar tranquilo. Não, eu levei na Cíntia. Eu levei num terapeuta ocupacional. Eu fiz a minha parte e ele fez, né? Só que não foi detectado, ele continuou usando uma órtese inadequada. Ele vai parar de procurar tratamento porque ele já te procurou. Então a gente ficar com esses cuidados com ligamentos, arcos da mão, para a gente realmente respeitar a posição funcional. Então, a órtese tem que ter a dupla obliquidade. Infelizmente, eu estou vendo com muita tristeza que estão usando essa máquina poderosíssima, né, das mídias sociais e postando órteses que eu simplesmente falo, gente, a pessoa não foi no básico. A gente não tem esse direito. Você tem direito de errar, sim, mas postar numa mídia social quando as pessoas vão achar que aquilo ali está certo, órteses que não respeitam a obliquidade. Nossa mão desce do lado radial para o ulnar. Todas as órteses têm que respeitar essa obliquidade. Isso não tem, não. Não está sendo respeitado. E vai gerar o quê? Mão em garra. Por quê? Porque os dedos fecham numa obliquidade. Então, é outra, né? Por favor, se valer para quem está aqui, eu já fico muito satisfeita. É grave isso. Outro ponto importantíssimo são os arcos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a outra coisa também. O paciente que assumiu a posição em garra, ele apreende um objeto redondo? Ele passa a ter uma pinça extremamente desfavorável funcionalmente falando. Então, ali, um exemplo de pontos de pressão, existem vários, né? E a gente tem como, por exemplo, digamos que o paciente, eu vou citando quem eu já sei aqui, que felizmente tem várias carinhas aqui conhecidas. Então, a Ercília fez uma órtese para corrigir um arco que estava invertido. E ela percebe na revisão que o ponto exatamente por onde ela tentou rever esse arco, o ponto está muito vermelho. Então, ali ela não errou, ela realmente precisa, esse paciente precisa de uma órtese que traga aquela posição da mão para uma posição mais funcional. Mas, então, ela vai cobrir ali com o disco de silicone, com uma espuma, para que não gere ali uma úlcera de contato. Então, é por aí, que, né, não é simplesmente, então ele não aguenta, eu vou retroceder. Não, tem estratégias para que você continue caminhando de uma maneira favorável. Então, utilizar sempre cuidados, né, que as trações dinâmicas elas devem evitar estresse ligamentar.
Então, já viraram para mim várias terapeutas, mas sabe o que é? Ex-alunas minhas excelentes profissionais, encaminham o paciente para eu fazer a órtese. Eu falo, não precisa encaminhar, você sabe, você fez o curso. Não, mas eu não quero errar. Então, você faz dentro do que você aprendeu, isso vai economizar que o seu paciente viaje 4 horas para Belo Horizonte para que eu avalie. Vamos fazer em parceria, mas você ser uma pessoa a confeccionar órtese na sua comunidade é importantíssimo. Então, hora nenhuma eu estou falando, desistam de fazer. Não, façam, mas façam com parceria com pessoas que vão cercar para que os danos não existam. E a gente vai evoluindo para mais e mais pessoas utilizarem esse recurso. Não é todo mundo que tem essa chance, igual a Amanda falou, quando ela indica, eles vêm para Belo Horizonte, a gente avalia. E, infelizmente, não é toda a prefeitura que pode fazer isso. Fica muito complicado. A gestão de trazer um paciente em Belo Horizonte não é prática, né? Então, ali, um exemplo dos arcos, e o arco transverso proximal é o que a gente menos preocupa, que coincide com o túnel do carpo, é um arco ósseo, mas o arco transverso distal e o longitudinal são importantíssimos. Então, aí chegamos, então, na posição funcional e fisiológica, que, infelizmente, também, eu acho que vocês também devem ter se deparado com órteses em que o polegar fica excessivamente abduzido. Isso não tem nada de funcional. O polegar, ele é funcional, entre aspas, olhando a polpa do polegar para a polpa dos demais dedos. Então, é isso aqui que a gente tem que buscar, ó. Tá? Então, não é o polegar excessivamente aberto, é ele semi-rotacionado. Então, os nossos objetivos, eu já falei bastante, não vou parar aqui. Independente delas serem pré-fabricadas ou individualizadas, elas precisam, acima de qualquer coisa, serem bem indicadas. Então, é interessante, quando você vai descrever para uma oficina ortopédica o que você necessita, você colocar se é proximal, distal, quanto proximal, quanto distal, se ela é estática, se ela é dinâmica, se o objetivo dessa órtese, então, por exemplo, é uma pessoa que vai fazer a descrição dessa órtese. Então, se ela é de posicionamento funcional ou seriada, são termos importantes. Né? O que você quer nessa órtese de posicionamento? Exemplos de utilização de órtese que você pode utilizar durante a crise, uma órtese estática e depois ela só ser utilizada noturna. Depois você caminha para uma órtese funcional. Então, diante de algumas ausências de tratamento que você se deparou, como que você vai... um paciente que já vem de uma caminhada bem complexa, nunca usou órtese, muitas vezes nunca foi indicado para ele alguns tipos de procedimento, como que você vai caminhar? Então, realmente, muitas vezes nós temos que dar alguns passos para trás para chegar realmente no nível que ele vai conseguir utilizar a órtese. Então, os objetivos, as dinâmicas é o que eu acabei de falar, são órteses que erroneamente atualmente estão sendo chamadas de dinâmicas, porque isso seria falar que a estática não tem um processo dinâmico. Mas, como vocês vão encontrar na academia ainda esse termo dinâmica e estática, a gente continua utilizando. Então, os objetivos delas são, por meio de algumas trações, motores, a gente utilizar esse tipo de intervenção. E também uma coisa que é outra ferramenta que a gente acaba utilizando muito, muito que a engenharia nos auxilia, é
como dimensionar essas trações. Lembra lá atrás que eu falei da importância da potência? Então é outro, eles têm um laboratório, numa universidade federal, a gente tem acesso a esse tipo de metrificação, né, para conseguir saber exatamente que tração que nós estamos usando nas órteses dinâmicas. A base ela é muito importante, ela deve ser impedir quanto menos articulações, melhor. Onde que ela vai se posicionar, muito importante. E você sempre fazer um cálculo, porque outra pergunta que sempre me fazem, quanto tempo utilizar órtese X ou Y? Então, você deve sempre, primeiro, individualizar essa resposta. Não existe um padrão. E, segundo, se você percebeu que a atração que você utilizou e o tempo com que está sendo utilizado, você superdimensionou, deu um passo para trás para você realmente acompanhar o ritmo individual daquela pessoa. Então, normalmente, não estou falando sempre, é mais eficiente que você utilize potências leves durante muito tempo. Então, é bem mais eficiente. E, agora, não esquecendo que, durante a nossa sessão, muitas vezes, você, sim, utilizou, num período pequeno, que foi a sua sessão, uma atração um pouco mais elaborada. Dessa forma, o que você queria ali? Liberar algumas aderências, articulação. Ali você queria realmente um ganho passivo para que ele caminhasse para o ativo. Então, é interessante, nesse caso, num curto período de tempo, uma potência um pouco mais elevada. Tá? Então, dimensionar isso realmente é a grande chave do sucesso terapêutico. Sempre ter cuidado para suas órteses. Quando você estimula a flexão de dedos, você sempre colocar os seus dedos olhando para o escafoide. Tá joia? Nunca imobilizar desnecessariamente uma articulação. Então, muitas vezes, se você vai fazer a tração apenas de um dedo, pode ser que essa órtese não precisa cobrir, não seja necessário cobrir o antebraço. Você possa fazer uma órtese mais curta. Sempre que puder, é interessante que essa estratégia seja utilizada. Estou passando rapidinho para a gente falar do essencial. Eu costumo brincar assim, tem muita criança que a mãe fala assim, não, mas ele está ficando numa posição muito inadequada, eu não estou gostando. Só que ele assume realmente uma posição, né? Ele usa o efeito tenodese, ele flete o punho, aí ele pega a borrachinha que ele quer pegar, todo doidinho, cheio de movimento associado, mas ele pega. Aí você vai lá, coloca a órtese, né, assim, toda feliz, posiciona, abduz os polegares, estende punho. Nossa, fiz tudo que o livro mandou. Aí ele engessa. Porque, neuroplasticamente, a caminhada dele foi para um movimento completamente cheio de adaptações. Aí você quer um pulo muito grande neuroplasticamente. Isso não é legal. Então, mas você vai indicar só um abdutorzinho de polegar, mas e o punho? Aí você conversa com o terapeuta, olha, ele precisa primeiro descobrir o polegar dele aberto, abduzido. Aí ele vai continuar fazendo, utilizando o efeito tenodese, mas ele vai continuar observando e conseguindo aprender a tal da borrachinha que ele queria. Daqui a 3 meses, você treina bastante esse polegarzinho atuante. Daqui a 3 meses, a gente abrange punho. Não é a hora. Nada é mais importante que a função.
Nada é mais rico neuroplasticamente, no desenvolvimento neuropsicomotor, e que seja no adulto, do que ele estar, sim, utilizando a própria mão para que ele tenha a experiência. Então, a experiência ela é realmente de um nível de riqueza que a órtese não tem o direito de impedir. Então, eu fico brincando, né, que logo que eu descobri o neoprene, eu fiquei parecida, estava muito parecida com... Já viu o marceneiro quando ganha um martelo novo? Ele vai enxergar parafuso e prego em tudo quanto é lugar. Eu estava assim, nossa, neoprene, meu paciente vai ter um ajuste dinâmico, que bacana. Não vou precisar ficar naquele sofrimento de imobilizar o polegar em termoplástico, porque é brincar de Deus imobilizar o polegar em termoplástico, porque você não sabe que ângulo que ele vai usar. Agora é para pegar um objeto grande, agora é um pequeno. E o neoprene dá o ajuste dinâmico, né? Aí, como o povo já puxou minha orelha ali, deixa eu andar rápido. Então, isso aqui são realmente... Tudo que está aqui vocês encontram em qualquer livro básico de órtese, tá bom? Eu acho que o que eu procurei trazer para vocês foi realmente algumas experiências da minha vida cotidiana. Isso aqui tudo, gente, começou de ângulo, muito legal. Aí a temperatura boa do termoplástico, os tipos de termoplástico. E o neoprene, só para gastar meus... Já que o tema era neoprene, vou gastar os últimos 10 minutos nele. Então, olha lá. O neoprene, ele... Agora tem uma outra paixão aí, né? Primeiro foi o neoprene. Aí agora é o tal do velcro Japão. O povo está apaixonado pelo velcro Japão. Aí, se fala de neoprene e não fala do velcro Japão, você está over. Isso não existe, não. Ele vai solucionar tudo. Mas isso está igualzinho daqui, por exemplo, já me contaram também sobre integração sensorial. Tem uma terapeuta bacané que falou, agora, assim, integração sensorial é muito bom, mas é parecido. Ela tem 60 anos, falou, é parecidíssimo com isso, 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 isso. Mas o povo acha assim, não é integração sensorial, não é bom. Entendeu? Então, assim, não é velcro Japão, não é bom. Não é por aí. Né? O velcro Japão é muito interessante, é o neoprene mais resistente, mas a grande diferença mesmo é realmente ser mais resistente. Então, por exemplo, colete, que a criança tem uma alteração como paralisia cerebral. É muito interessante que seja, sim, um material que vai resistir a velcro, né? Não vai dar bolinha no velcro. Mas se na sua instituição pode comprar o neoprene felpudo para pessoas que vão utilizar por pouco tempo, que é 3 vezes mais barato, utilize o neoprene felpudo. Tá? Então, o neoprene ele varia, ele dá para a gente conformabilidade, resistência ao estiramento, flexibilidade, elasticidade. Ele pode ser liso, pode ser felpudo, e ele pode ser coberto com vários tipos de tecido. Isso é interessante porque tem crianças, adultos que têm alergia a alguns tecidos. Então, deve-se tentar o que ele não tem alergia. As espessuras variam de 1,5 a 7. E, finalizando com o que eu acho que realmente eu deveria até já ter corrido para isso aqui, mas falo para caramba, né? Aí é o seguinte, onde vocês leem neoprene, podem ler material flexível, não necessariamente tem que ser o neoprene. Em termoplástico, material rígido. Então, em relação a... Aqui são as referências de onde eu tirei o que eu estou passando para vocês. Então, em relação à conformabilidade, os dois têm. Flexibilidade, os dois têm. A flexibilidade ela ocorre com mais presença no termoplástico em espessuras finas, porque o termoplástico mais espesso você não vai ter esse acesso. Durabilidade presente nos dois, elasticidade também, fixação de ângulos, aí vão me desculpar, o neoprene perde feio. Se você está em um setor ortopédico, é bem complicado que você consiga ângulos, o médico, num pós-operatório,
Falo, eu preciso que o cotovelo fique fletido a 30 graus. Não tem como você usar o neoprene, você vai usar o termoplástico. Elasticidade, aderência ao tratamento, ela é maior no neoprene, obviamente, é mais confortável. Funcionalidade maior no neoprene, não sei nem se é porque a aderência é maior. Eles usam mais, gera mais funcionalidade, né? Beleza? Você sabe falar bastante disso, né, Rafael? Redução da dor, também presente nos dois materiais, e acaba que o neoprene nisso ele ganha um pouquinho porque eles sentem menos dor para algumas alterações angulares que eles precisam assumir. Redução de subluxações, o termoplástico ganha porque ele consegue fixar no ângulo correto. Esses são pontos importantes que a gente deve considerar. E aqui realmente são alguns exemplos de órtese que a gente gosta de fazer. Quero agradecer a toda a equipe do LabBio, as terapeutas que me acompanham há muito tempo, um grande desafio, tenho muito carinho. É Gisele Salvador, esqueci do sobrenome dela aqui, um erro. Karina Teixeira e Souza, aos alunos, que se não fosse os alunos eu não teria toda essa experiência para passar para vocês, e a gente ainda está muito aquém do que quer chegar. Meu falecido e querido professor Marcos Pinotti, que é a razão, realmente, quem me convidou e inseriu na equipe do LabBio, e os bioengenheiros que sempre me apoiaram nesse desafio de fazer com que nossas intervenções fossem mais bem estudadas. Obrigada.